E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, já chega junto mandando aquela hashtag o Prof tá on em nosso chat ao vivo, se o meu áudio e a minha imagem estiverem ok, beleza? Pessoal, nesse encontro nós trabalharemos através de questões, né? Vamos resolver aí algumas questões, a ideia de áreas de figuras planas, certinho? Então deixa eu dar uma olhadinha agora no nosso chat ao vivo, tá aí, né? Hashtag o Prof tá on, tudo certo, tudo beleza, que maravilha. Pessoal, então, enquanto roda a vinheta, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal. O Prof tá on com Gilberto Teixeira. Vamos nessa! Prontinho, então olha só, vamos lá. Área de figuras planas. Vamos resolver algumas questões, tá, pessoal? E a primeira questão diz o seguinte: determine a razão entre as áreas dos paralelogramos DEFG e DCBA da figura abaixo. Então aí nós temos dois paralelogramos, né? De modo que o lado DG mede 78, o lado DE mede 30, né, nesse paralelogramo maior. E aqui nós temos que o lado AD mede 26 e o lado DC mede 10. A questão está pedindo para calcular a razão entre essas duas áreas, né, do maior para o menor. Pessoal, lembrando, razão significa divisão. Então, nós vamos dividir a área do paralelogramo DEFG pela área do paralelogramo DCBA, beleza? Então, olha só, vamos apresentar uma solução para esse problema. Chega junto. Bom, pessoal, a ideia aqui é o seguinte: nós sabemos que para o cálculo da área de um paralelogramo, nós precisamos da base, né, e da sua altura, que seria esse segmento perpendicular aqui, ó, certinho? Bom, mas essa informação não foi dada, né? A gente não tem essa informação. A ideia aqui é o seguinte, pessoal, olha, se nós fôssemos calcular a área do triângulo, vou traçar aqui essa diagonal, tá? Só para explicar um detalhezinho aqui pra gente, olha. No triângulo DEG, como nós temos dois lados, conhecemos dois lados, e o ângulo, né, formado entre esses lados, nós podemos utilizar a seguinte fórmula para o cálculo dessa área, tá? A área de um triângulo, onde você conhece dois lados que são adjacentes, né, que formam um ângulo, ela é dada pela seguinte expressão: A vezes B vezes o seno de θ, né, onde θ seria o ângulo formado por esses dois lados, né, pelo lado que tem medida A e medida B, dividido por 2. Vamos tentar entender essa fórmula, tá bom? Essa fórmula nós utilizamos para calcular a área de um triângulo onde eu conheço dois lados, no caso aqui está sendo representado por A e por B, e o ângulo formado por esses lados, tá bom? Que no caso aqui eu estou colocando aqui como θ, ok? Então a área é o produto desses lados vezes o seno de θ, que é o ângulo formado por eles, dividido por 2, né? Com isso, nós encontraríamos a área desse triângulo aqui, ó, tá? Utilizando no lugar de A e de B o 30 e o 78, e o θ, no caso aqui, na nossa questão, está sendo representado por alfa, tudo bem? Acontece que nós precisamos da figura completa, né? Que é o paralelogramo. Mas esse triângulo aqui, pessoal, o triângulo FEG, tem a mesma área, né? Em outras palavras, para encontrar a área da figura toda, bastaria multiplicar essa formulazinha aqui por 2, tá? Mas o que é que nós temos aí? Nós temos um 2 no numerador e um 2 no denominador. O que me permite concluir que a área do paralelogramo pode ser dada por essa fórmula aqui, ó.
A vezes B vezes seno de θ, tá? A e B sendo a medida de dois lados e θ o ângulo formado entre esses dois lados, tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer aqui nessa questão, perfeito? Então olha só, para calcular a área do paralelogramo, né, da figura completa, nós vamos utilizar isso aqui, ó, A vezes B vezes seno de θ, perfeito? Então essa fórmula aqui vai me dar a área da figura completa. Então, vou fazer o seguinte, olha, vamos chamar, né, esse paralelogramo maior, eu vou chamar aqui de área 1, tá bom? Aqui vai ser a área 1, perfeito? E esse paralelogramo menor eu vou chamar aqui de área 2, certinho? O que a questão está pedindo? A questão está pedindo a razão, né, entre essas duas áreas, né? Razão é uma divisão. Então, a questão quer saber o seguinte, olha, se eu pegar a área 1 e dividir pela área 2, quanto é que vai dar essa conta? É isso que a questão está querendo saber. Mas quem é a área 1? De acordo com a nossa fórmula, vai ser quem? Vai ser A vezes B, na medida dos lados que nós conhecemos, ou seja, vai ser 30 vezes 78 vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados, que no caso é alfa, tá bom? É alfa. A área 2, aí nós vamos pegar a medida dos dois lados, que seria o que? O 26 vezes o 10, multiplicado pelo seno do ângulo formado por esses dois lados, que é alfa também, né? São ângulos opostos pelo vértice, tem a mesma medida. Bom, eu não sei a medida de alfa, eu não sei o valor de alfa, mas aqui na minha continha, como esses dois camaradas são iguais, nós podemos eliminar, né? Seno de alfa no numerador e seno de alfa no denominador, então eu posso eliminar. Aqui eu posso também, olha, simplificar esse 0, tá? Do 30 com o 0 do 10. E esse 78 nós vamos dividir com esse 26, pessoal, tá bom? 78, se você dividir por 26, você vai encontrar 3 como resposta. E aí, basicamente, o problema está resolvido, né? Questão resolvida. Porque aqui você dividiu 78 com 26, que deu 3. Então, sobrou 3 vezes 3 no meu numerador. 3 vezes 3 é 9, tá? No denominador sobrou esse 1, mas 9 dividido por 1 é o próprio 9. Então tá aí, resposta da nossa questão. Se tu calcular a razão da área 1 pela área 2, ou seja, a razão do paralelogramo, da área do paralelogramo DEFG pela área do paralelogramo DCBA, nós vamos encontrar aí como resposta 9. Ok? Tudo bem? Bom, resolveu essa questão de um jeito diferente, já registra aí no comentário desse vídeo, tá, pessoal? Vamos então para a questão de número 2. Chega junto. Questão de número 2 diz o seguinte: calcule a área do triângulo ABC, sabendo que o lado AB mede 8 centímetros, o lado AC mede 9 e o lado BC mede 7 centímetros. Pessoal, a área de um triângulo, quando você conhece os três lados dessa figura, pode ser calculada utilizando a fórmula de Heron, também conhecida como fórmula de Herão, tá bom, pessoal? Então, olha só, vejamos uma solução para esse problema. Chega junto, bora lá. Então tá aí, questão número 2, tá? Registrando as informações, o que que nós temos aqui, ó? O lado AB, a questão disse que mede 8 centímetros. O lado AC, a questão disse que mede 9 centímetros. E o lado BC, de acordo com o problema, mede 7 centímetros, tá bom? O que que garante a fórmula de Heron, que a área de um triângulo ela pode ser calculada pelo produto do semiperímetro, que é esse P, vou já explicar melhor, com as variações do semiperímetro com cada lado.
Professor, não entendi. Aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar o semiperímetro e subtrair da medida de um lado, que é o que eu estou chamando aqui de A, o semiperímetro e subtrair com a medida do outro lado, que eu estou chamando aqui de B, e ainda o produto do semiperímetro e subtrair com a medida do terceiro lado do triângulo, tá? Feito todo esse cálculo, por fim você vai extrair a raiz quadrada desse produto aí. Isso é o que garante a fórmula de Heron. Quando é que eu utilizo essa fórmula? Quando você conhece a medida dos três lados, tá bom? Semiperímetro, pessoal, representa a metade do perímetro, ou seja, seria a soma dos três lados, que eu estou representando aqui por A, B e C, né? Se você somar os lados, você tem o perímetro. Se você dividir isso aqui por 2, é o que nós chamamos de semiperímetro, tá bom? Bora calcular o semiperímetro desse triângulo. Qual seria o semiperímetro? Seria, então, 7 mais 8 mais 9, né? A medida dos três lados. 7 mais 8 mais 9, tudo isso dividido por 2. Essa soma vai dar 24. E 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, esse 12 aí é o nosso semiperímetro, tá bom? Agora é só aplicar a fórmula de Heron. Então, bora lá para a fórmula. O que nós temos aqui, ó? Vai ficar 12, que multiplica quem? Aí seria 12 menos 7, 12 menos 8 e 12 menos 9, tá bom? Então, semiperímetro, 12 menos a medida de um lado, menos 7. Essa ordem aqui, pessoal, é optativo, tá? Poderia ser primeiro 12 menos 9, 12 menos 8, 12 menos 7. Tanto faz, tá bom? Então, aqui 12 menos o outro lado do triângulo, que é 8, ok? Por fim, nós temos aí semiperímetro, que é 12 menos 9. Ok? Tudo isso, não esqueça, tudo isso em raiz quadrada, né? Tudo isso aí em raiz quadrada, perfeito? Bora lá calcular essa continha. Primeiro entre os parênteses aqui, né? 12 menos 7, nós temos que vai dar 5, perfeito? 12 menos 8, 4. E 12 menos 9, 3, perfeito? Ou seja, o que nós vamos obter aí dentro da nossa raiz, né? Nós temos 12 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, como eu já percebi que tem um 12 aqui, né? E a ideia é extrair essa raiz, então eu vou associar esses dois camaradas aqui, ó. Porque esse 4 vezes 3, eu sei que é 12. Gilberto, não entendi. Aqui, olha só. 12, né? Que é esse 12 que está aqui, mais 4 vezes 3 não é 12? Então vai ficar 12 vezes 12 vezes 5, tá bom? Só que 12 vezes 12 nós podemos escrever sendo 12 ao quadrado. Então fica 12 ao quadrado vezes 5. Tudo isso em raiz, tá? Professor, não entendi por que ficou 12 ao quadrado. Então bora lá de novo, ó. Esse 12 que está aqui é o nosso semiperímetro, né? Que já vem aqui da fórmula. E aqui, quando tu multiplicar esse 4 com esse 3, tu vai obter 12. Perfeito? Então, tua conta ficou 12 vezes 5 vezes 12. Tá? Eu peguei e associei logo esse 12 aqui. Ó. 12 vezes 12 é 12 ao quadrado. Tá bom? Então, essa conta toda ela, na verdade, é 12 ao quadrado vezes 5. Mas com qual intuito tu fizeste isso, né? Simples, né? Porque aqui nós vamos calcular a raiz de 12 ao quadrado vezes a raiz de 5, né? Já que nós temos um produto, eu posso calcular essas raízes separadamente. Nós vamos calcular a raiz quadrada de 12 ao quadrado, tá bom? Seria isso aqui, ó. Bora lá, deixa eu registrar para ficar mais compreensível, né? Seria a raiz quadrada, tá? De 12 ao quadrado. Já que nós temos um produto, nós podemos calcular essas raízes separadamente. Vezes a raiz quadrada de 5.
tá? Eu acho que agora tu já compreendeu qual foi a sacada que eu tive ali, né? Por quê? Porque nós podemos eliminar, né, a raiz com a potência, obtendo assim, então, como resposta ao nosso problema, né, já que eliminou aqui 12 e a raiz de 5. Não é exato, você só repete. Resposta da questão, 12 raiz de 5. Né? Como está centímetro e nós estamos calculando a área, centímetros quadrados. Ok? Tá aí, resposta do nosso segundo problema. Ok? De novo, resolveu de uma maneira diferente, resolveu associar ou calcular essa raiz de uma forma diferente, registra aí no comentário desse vídeo, tá bom? Vamos então para a questão de número 3, próxima questão do nosso probleminha, ou da nossa aula melhor, né? Questão número 3 diz o seguinte: considere um quadrado de área 150 centímetros quadrados e um triângulo equilátero cuja altura tem a mesma medida da diagonal do quadrado. Essa parece que é boa, né? Determine a área desse triângulo. Bom, pessoal, vamos apresentar uma solução para esse problema. Chega junto, bora nessa, acompanha. Então, olha só. Nós temos que a área de um quadrado vale 150 centímetros quadrados. Aí ele diz que há um triângulo equilátero onde a altura desse triângulo tem a mesma medida da diagonal do quadrado. Perfeito. Eu quero saber então qual é a área desse triângulo, tá? Para compreender melhor essa situação, vamos fazer o seguinte, deixa eu desenhar aqui um quadrado, ou tentar desenhar um quadrado, tá, pessoal? Tá aí, nós temos um quadrado, onde a área desse quadrado, né? Bora pegar essa informação aqui, onde a área desse quadrado, de acordo com a questão, né, ela vale 150 centímetros quadrados. Perfeito? Bom, até aqui tudo ok. Aí o que nós temos ainda nesse problema? Ele diz assim, ó, se a diagonal desse quadrado, eu traçar essa diagonal aqui, ó, a diagonal desse quadrado representa a altura de um triângulo equilátero, né? Então, qual é a área desse triângulo equilátero? Então, essa diagonal aqui, pessoal, vou colocar, representa a altura, né? Não vou colocar aqui, senão essa seta vai estar dando a ideia de que é a diagonal, e na verdade representa a área, tá? Bom, então, utilizando essa primeira informação, né, nós conseguimos encontrar o lado do quadrado, tá bom? Bora lá, é um quadrado, os lados aqui são iguais, né? Todo mundo aqui é L, tá? Por que nós conseguimos encontrar essa informação? Porque nós sabemos que a área de um quadrado, ela é igual a lado vezes lado, ou ainda L ao quadrado. Mas a área, a questão disse que vale 150, então é só igualar isso aqui, ó, a 150. Potência passa na forma de raiz, então a medida L, né, o lado desse quadrado, na verdade é a raiz de 150, tá bom? Vou deixar essa informação assim, não vou ajeitar ela agora não, vamos simplificar ela agora não. Então eu acabei de encontrar que o lado do quadrado é a raiz de 150, tudo bem? Agora olha só, se você aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, pessoal, ó, já que esse ângulo é 90 graus, né? Se você aplicar Pitágoras nesse triângulo, sabendo que esse segmento em azul é a diagonal, você vai encontrar a seguinte relação, que a diagonal de um quadrado, ela vale L raiz de 2, tá? A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, eu vou usar agora essa informação, tá bom? Para encontrar qual é o valor dessa diagonal. Por quê? Porque eu já tenho a medida do lado desse quadrado, né?
Nós sabemos que o lado do quadrado, acabamos de encontrar, ó, o lado do quadrado vale raiz de 150, né? Nós utilizamos para isso a fórmula da área do quadrado, tá bom? Então, como ficaria aqui? Logo, a diagonal desse quadrado vai ser o quê? L, mas quem é o L? Raiz quadrada de 150, né? Raiz de 150 vezes, tá? Vezes a raiz de 2. Vezes a raiz de 2, perfeito? Bom, raiz de 150 vezes raiz de 2 será igual a raiz de 300. Raiz de 300, perfeito? Isso vai multiplicar. E aqui fica fácil simplificar, né? Uma vez que 300 nós podemos escrever sendo 100 vezes 3, vamos simplificar essa raiz agora, né? 100 vezes 3 não é 300, então para simplificar essa raiz, tá? A gente pode proceder dessa forma. A raiz de 100 é 10 e a raiz de 3 não é exata. Então, a diagonal do quadrado vale 10 raiz de 3, perfeito? Acabei de encontrar a diagonal do quadrado. Gilberto, eu não entendi foi por qual motivo tu encontrou aí a diagonal do quadrado. Simples, jovem. Porque ele diz na questão que a altura do triângulo vale, né, tem o mesmo tamanho da diagonal. Então, na verdade, essa informação que nós acabamos de encontrar representa quem? Representa a altura do triângulo equilátero, tá? Fórmula da área do triângulo equilátero. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero, tá bom? Tá, mas nós não temos o L. O que nós temos é a altura desse triângulo, ok? E aí você vai precisar lembrar de uma outra relação, tá? Que diz, né, que garante que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Agora, como encontrar essa relação, professor? Eu não lembro dessa relação. Como é que eu faço para encontrar essa relaçãozinha aqui? Ó? É simples, tá bom? Mais uma vez, envolve a ideia de Pitágoras. Deixa eu tentar fazer aqui um triângulo equilátero. Vamos considerar que esse triângulo aqui seja equilátero, viu, pessoal? Só para compreendermos aí essa ideia, tá? Para ficar clara essa ideia de onde veio aquele... Vamos supor que esse triângulo aqui seja equilátero, tá bom? De onde veio esse L raiz de 3 sobre 2? Tentei completar aqui, mas foi besteira. Bora lá, ó. Tentar completar aqui, ó. Isso é uma ideia, tá? Então, olha só, o que nós temos aí, ó? Nós sabemos que um triângulo equilátero, os lados são iguais, né? Nós temos aqui L, L e L, são iguais. A informação que nós temos na questão, pessoal, é isso aqui, ó. É a altura... Tá? A altura desse triângulo, né? A altura nós sabemos que vale 10 raiz de 3. Acontece que aqui, olha, nós temos um triângulo retângulo, tá? E essas medidas aqui, pessoal, olha, são iguais. A altura de um triângulo equilátero, ela divide aqui o seu lado, tá? Em dois segmentos de medidas iguais, né? Ela é também mediana, tá? Desse lado aqui, perfeito? Isso significa dizer que aqui nós temos, ó, L sobre 2, né? L sobre 2. Então aqui nós temos L sobre 2 como cateto, L como hipotenusa e H também como cateto. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, rapidamente você encontra essa informação aqui, tá, pessoal? Ok? Isso aqui foi só um resgate, um lembrete. Não encontrou essa informação, não sabe de onde veio isso aqui, ó? É só aplicar Pitágoras aqui, perfeito?
Aqui no caso, olha, nós temos essa medida, que é 10 raiz de 3. Aqui você colocaria L sobre 2 e L, né? Aplicando Pitágoras, você encontra o valor do lado dessa figura, beleza? Esse triângulo aí. Deixa eu apagar essa informação, tá? E vamos partir para a questão, ok? Então, olha só, dando continuidade, como ficaria nosso probleminha. Deixa eu ver aqui, prontinho. Então, a altura, vou substituir aqui, ó. A altura nós sabemos que vale 10 raiz de 3. Então, eu vou substituir essa informação. Deixa eu puxar uma setinha aqui para ver se você compreende depois, tá? Nós vamos substituir aqui, ó, ok? Então, como é que vai ficar os nossos cálculos? 10 raiz de 3 é igual, né? 10 raiz de 3 é a altura, é igual a L raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Aqui nós podemos, tá, cancelar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Perfeito? Esse 2 vai passar multiplicando, o que nos permite concluir, tá, que o lado agora do triângulo, esse L aqui é o lado do triângulo equilátero, tá bom? É igual a 20, no caso 20 centímetros, perfeito? Gilberto, eu só não entendi por que a gente pôde cancelar ali raiz de 3 com raiz de 3. E é simples, jovem, olha só. Esse raiz de 3, se tu fosse passar lá para o segundo membro, né, como ele está multiplicando, ele passaria dividindo, ele ficaria aqui embaixo, ó. Ele passaria dividindo. Aí nós temos um raiz de 3 no numerador e no denominador. Posso cancelar. Perfeito? Deu para compreender essa ideia? Bom, agora como você tem o lado, é só substituir aqui na fórmula da área. Questão boa, né? Questão aí que precisa aí de um bom conhecimento de áreas de figura plana. Então, qual vai ser a área do nosso triângulo equilátero? L ao quadrado, e o lado é 20, né? Então, vai ficar 20 ao quadrado, vezes raiz de 3, esse raiz de 3 é da fórmula, tudo isso dividido por 4. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, né? Você vai fazer 2 vezes 2, que é 4, e acrescentar os dois zeros, né? Um zero de cada 20. 20 vezes 20 é 400, então vai ficar 400 raiz de 3 dividido por 4. Né? 400 dividido por 4, né, é igual a 100, perfeito? E aí nós encontramos a resposta da nossa questão. A área do triângulo vai ser igual a 100 raiz de 3, 100 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora não pega aqui o tracinho da raiz, rapaz. Centímetros quadrados. Tá aí. Resolvida mais uma questão, né? Questão boa, né? Requer aí um bom conhecimento das fórmulas de áreas de figuras planas. Beleza, gente? Então, olha só, se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de clicar em gostei, no inscreva-se e no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!